Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Estamos encerrando mais um trimestre de estudos aqui no nosso canal, o crente docente aí fazendo todas as lições da revista Lições da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que você tem aprendido e aprendeu muito nesse trimestre, onde nós tratamos sobre a Epístola aos Hebreus. E para terminar, a lição de número 13 hoje, chamado à perseverança e à santidade. Chamado à perseverança e santidade. Aqui uma lição que vai tratar sobre o encerramento da Epístola aos Hebreus, capítulo 12, capítulo 13, mas eu quero, obviamente, chamar a professora convidada de hoje para poder ministrar para você essa lição de encerramento. Então, quero que você receba aí, através do nosso chat, através dos comentários, a professora Thaís Morales está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, pastor. Amém. Obrigada por essa oportunidade. Na verdade, eu te agradeço por tudo que você faz por mim, pelo meu ministério, inclusive por me liderar, por me discipular. O Senhor é um presente de Deus na minha vida. Não só o Senhor, como a sua esposa também, a Jane. Amém. Muito obrigada por tudo. Maravilha. Eu vou estar orando e deixando a Thaís aqui com vocês para poder ministrar essa lição de número 13. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te engrandecemos. Senhor, que Tu venha abençoar a vida da Thaís nessa ministração, que o Espírito Santo possa conduzi-la, para que ela venha ministrar aquilo a qual Tu tens preparado para nós, com este conteúdo da Tua Palavra. É o que nós oramos, desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Thaís, Deus abençoe, uma ótima aula. E também Obrigada. Uma ótima aula para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aqui, né? Telespectadores na internet, né? São o povo da internet aí participando com a gente. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus abençoe. Amém. Então, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís Morales, eu sou professora de Escola Bíblica Dominical e hoje eu estou aqui para fazer esse encerramento dessa revista que foi muito importante para todos nós. Passar 3 meses estudando a respeito de uma epístola, a gente poder esmiuçar diversas vertentes a respeito desse conteúdo para todo professor, isso é muito importante. Eu até deixo como sugestão você guardar a sua revista, você, inclusive, deixar as suas anotações, porque isso é um rascunho que você vai utilizar diversas vezes na sua vida. Porque é um conteúdo que, durante as aulas, que independente, inclusive, de qualquer tipo de cronograma que você tenha, Hebreus sempre vai existir. Porque é uma palavra de perseverança, é uma palavra de motivação, é uma exortação, é algo que você vai ter sempre a necessidade de utilizar exemplos, de utilizar versículos. Inclusive, o texto bíblico da aula de hoje fala muito a respeito disso. Fala muito a respeito daquilo que um crente precisa durante a caminhada dele, que é a constância, que é a continuidade. Na maratona cristã não existe competição. A maratona cristã, todos nós temos a possibilidade de chegar até o alvo. A gente não vai chegar, a gente não precisa lutar para chegar em primeiro, a gente só precisa chegar. E é isso que a gente vai falar a respeito, o que a gente precisa fazer para chegar lá. A nossa lição 13 é o chamado à perseverança e à santidade. Mas antes de eu começar a falar a respeito dessa aula, antes de eu começar a esmiuçar a respeito dessa lição, eu quero perguntar de onde você é. Qual o seu nome? Qual a sua igreja? Como que você chegou até a gente? Como você chegou até o Crente Docente? Você conhece as nossas redes sociais? @Crente Docente. Esse canal que nós temos tem diversos conteúdos, inclusive que são bastante importantes para o seu ministério. O Crente Docente, de repente, aqui é a primeira vez que você está assistindo uma aula. O Crente Docente é um canal preparado para capacitar você. De repente, você está no início do seu ministério. Você tem um sonho, você sente um queimar dentro de você, que é a vontade de dar aula. Ou, de repente, você é um evangelista. Todos nós temos, na vida da gente, um mandamento. Qual é? O ide. A gente só precisa ir, mas a gente tem que saber como ir.
como alcançar pessoas. Então, é exatamente para isso que o crente docente existe, para capacitar você. Você que é crente, você que quer alcançar almas, você que ama almas e quer aprender como fazer isso. E nesse canal, inclusive, você vai ter, por exemplo, às quintas-feiras é liberado um conteúdo para professores de classes adultas, que é Dicas para Mestres, gratuitamente, tá, gente? Você simplesmente, às quintas-feiras, vai ter um conteúdo onde o pastor Edivanei Fernandes vai estar liberando uma questão de vida prática de sala de aula. Um educador cristão é o mesmo que um educador no meio secular? O que você acha a respeito disso? Vou deixar essa pergunta para você. A aula que eu dou em uma universidade é a mesma aula que eu posso dar dentro de uma igreja? Já parou para pensar a respeito disso? Um educador numa universidade quer te passar um conteúdo. Um educador dentro de uma igreja quer te passar uma virtude, um ensinamento, um discipulado, quer salvar a sua alma. É isso que a gente quer fazer. Quando a gente entra numa sala de aula dentro de uma igreja, a gente está diante de pessoas que lá no final da nossa maratona vai estar com a gente. Jesus vai estar recebendo todos nós. É uma maratona onde vencer é uma continuidade. Não é uma aceleração, não é um tempo, não é uma corrida enlouquecida, é simplesmente uma continuidade. E a gente também tem um conteúdo para educação infantil. Você que, de repente, é uma pessoa que trabalha com educação cristã infantil, nós temos também a professora Jane Fernandes. É uma professora que libera dicas a respeito também da vida prática e do conteúdo. Um cronograma infantil com dicas muito práticas para você. Por exemplo, vem agora a Páscoa. Você sabe como aplicar a salvação para a criança? Ela vai estar passando dicas para você, conteúdos. Será que a gente pode usar chocolate dentro de sala de aula? Será que a gente pode colocar um coelhinho para ensinar crianças a respeito da Páscoa? Tudo isso a professora Jane Fernandes vai estar esmiuçando com conteúdos que ela libera nas redes sociais. Bom, mas fora isso, todo esse conteúdo é gratuito, Thaís? É gratuito sim. Por exemplo, nós temos uma aula que foi aplicada nessa revista, que é a lição 2, que fala a respeito da superioridade de Jesus e pelos anjos. Ele superior aos anjos. Mas eu quero saber muito mais a respeito disso. Eu quero me aprofundar a respeito desse conteúdo. Existe um plus no Crente Docente. Que plus é esse? É um trabalho chamado Sala VIP. O que é a Sala VIP? É para aquele aluno pela qual está assistindo essa aula agora, mas ele gostaria de ter um plus. Ele gostaria de ter um material mais aprofundado. Ele quer saber a respeito de uma doutrina, ele quer saber muito mais, ele quer ir a fundo de um assunto. O que ele faz? Ele é um aluno da Sala VIP. Ele recebe gratuitamente conteúdos, ministrações, palestras, inclusive a respeito de datas como Reforma Protestante. São materiais, são conteúdos específicos para aquelas pessoas que querem se aprofundar a respeito de alguns estudos. É a Sala VIP. Para você saber maiores informações, acesse as redes sociais, que lá a gente esmiuça exatamente tudo o que você precisa saber para conseguir ser um aluno VIP. É um plus. Todo esse canal é gratuito. Mas a respeito, não, Thaís, eu quero ir além. Eu quero mais um pouco. Eu quero me aprofundar mais nisso que você está falando. Muito bem. Você vai lá na Sala VIP que você vai conseguir exatamente isso. É um plus. É como se você tivesse a oportunidade de investir um pouco mais em algo que você quer aprender. Agora, vamos para a nossa aula, para a gente não se perder, para a gente não perder o foco, porque essa aula, na verdade, ela arredonda, ela termina um ciclo dessa revista. Essa revista que começou falando de Cristo, que quebrou tabus, que quebrou misticismos a respeito de alguns assuntos que algumas pessoas tinham a respeito de Jesus.
As pessoas, por exemplo, aqueles que pensavam que os anjos, por exemplo, poderiam ter algum tipo de poder acima de Jesus, isso foi quebrado. De repente, falamos de um assunto muito atual, que tem atingido muito, hoje em dia, essa geração, que é o quê? A apostasia. É uma lição também que vale a pena você assistir. É uma lição pela qual esmiuça também assuntos que você precisa atualmente estar muito ciente desse conteúdo. É a lição sobre apostasia. Tem também, será que Arão foi o mais importante do que Jesus? Tudo isso você aprendeu nessa revista. Mas o que a gente hoje vai encerrar todas essas vertentes que a gente esmiuçou durante esse trimestre? A gente vai falar a respeito de perseverança e nós vamos falar a respeito de santificação. O que a gente precisa fazer para a gente não perder a nossa corrida? O que a gente precisa fazer para a gente não desistir? Porque o desânimo acontece. Nós somos humanos, nós somos seres humanos. E a gente passa por diversas circunstâncias na nossa vida, pela qual, às vezes, realmente, a gente fica muito desanimado. Quem aqui não tem um amigo que se afastou da igreja? Quem aqui, de repente, não tem um amigo que você perdeu o contato, pela qual aconteceu alguma coisa, algum embaraço, vamos falar a respeito disso também, algum embaraço pela qual ele desanimou de uma forma que ele foi embora. E aí agora você não consegue mais trazer ele de volta. Nós vamos falar a respeito disso, para que você não seja um desses, para que você não seja aquele que para no meio do caminho. A gente não quer, o crente docente não quer que você pare no meio do caminho. O crente docente quer que você continue, que você vá em frente, que você siga em frente. Porque é isso que vai fazer com que a gente mereça todas as promessas que Jesus fez. Ele apenas quer que você continue. Só isso. Ele não quer que você seja o primeiro, ele não quer que você seja o melhor. Ele quer apenas que você continue. Então, vamos dar início à nossa aula. O texto bíblico, você com certeza já está com essa Bíblia. Se não tiver a Bíblia, não tem importância. Eu vou ler alguns trechos e aí você vai conseguir acompanhar comigo, que é o texto bíblico Hebreus 12, aonde ele fala de algumas coisinhas que a gente vai esmiuçar, para a gente conseguir assimilar essa exortação que ele quer plantar no nosso coração. Vamos começar no texto áureo? E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, 6. O que ele está falando para mim? O Senhor é o meu ajudador. Eu preciso temer alguma coisa? Ele é o meu ajudador. Durante essa aula, eu vou trazer alguns testemunhos da minha vida para materializar esse texto bíblico que faz muito parte da vida de todo crente. Porque nós não somos crentes por religiosidade. Nós somos crentes por experiências que nós tivemos na nossa vida. E eu tive algumas experiências na minha vida pela qual muito materializa esse texto áureo. O Senhor é o meu ajudador. Meu ajudador. Eu não preciso temer a nada. Vamos começar, então, no primeiro tópico, que é exortação à perseverança em meio às tribulações. Quando eu falar a palavra exortação, que muito é utilizada nessa revista, exortação quer dizer motivar você. Exortar não é uma bronca pela qual você esteja levando por algum comportamento que você tem. Às vezes, uma liderança, ela exorta você, mas ela jamais exorta você para o seu mal. Todo ser humano, quando você era pequeno, a sua mãe te chamava atenção por coisas que você fazia, e você sabe, hoje, que naquela época poderia ter causado algum dano a você. Assim é Deus.
Deus sempre nos exorta a fim de que a gente fuja e escape de qualquer tipo de dano. A tribulação, às vezes, é causada por nós. Algumas vezes, é causada pela vida. Em sua maioria, são circunstâncias que sempre são para o nosso crescimento. Então, quando você passa por algum momento na sua vida que te traga angústia, algum momento que te traga anseios, pode ser problemas de saúde, pode ser problemas financeiros, pode ser problemas de relacionamentos, a gente vai falar a respeito disso. Eu tenho uma frase que eu guardei de um pastor há muito tempo atrás, que ele falava o seguinte: guarde as suas emoções de problemas, porque um dia a vida vai te trazer problemas imensos, aonde você não vai ter controle. Então, aqueles problemas pequenos, que pelas quais a gente pode ter controle, a gente não precisa ter tanto anseio. A gente não precisa dar tanta atenção. O que eu quero te trazer é o seguinte: o governo da sua vida está em Deus. Se essa tribulação não foi causada por você, então é um bônus para a sua vida. Eu sei que no momento que você está passando, é algo que te desanima. Mas Hebreus te indica uma seta. Ele te direciona. Ele direciona você a lembrar do seguinte: a exortação é para te abençoar. Uma correção é para te abençoar. A palavra de Deus diz que a única pessoa que fica chateada quando é sinalizada por alguma coisa é o quê? É o sábio? Não, é o tolo. Só o tolo não valoriza a exortação. Só o tolo não valoriza isso, a correção. Não pense que alguém que te corrige é alguém que te quer mal. Ao contrário. Alguém que te corrige é como se você estivesse andando de bicicleta numa pista contrária. É alguém que te fala assim: vai para o outro lado, você vai se machucar. Vai para o outro lado, você não está indo bem. É exatamente isso que a pessoa está fazendo. Colocando uma placa, colocando uma seta para você voltar para o caminho correto. E vamos voltar vamos para a nuvem de testemunhas. Todo mundo pensa que a nuvem de testemunhas é a respeito das pessoas que estão nos vendo. Claro, óbvio. Nós temos realmente muitas pessoas que leem a Bíblia através de nós, através do nosso comportamento. Mas não é bem isso que a nuvem de testemunhas quer dizer. Nuvem de testemunhas são os nossos antepassados. São pessoas que passaram por tribulações parecidas ou piores do que as nossas. A maioria das vezes piores, vamos ser sinceros. Vamos ler a história de Jó. Você passou por tudo aquilo que Jó passou? De repente, claro, você pode ter passado por lutos, você pode ter passado realmente por alguns prejuízos, mas o caso dele foi um caso de paciência, foi um caso onde tudo aconteceu e ele não perdeu a fé. A nuvem de testemunhas são os nossos antepassados que passaram por coisas piores ou iguais, porque muitas pessoas realmente, não posso menosprezar algumas circunstâncias que realmente são pontuais na vida de algumas pessoas, mas que elas conseguiram superar tudo isso com paciência, com resiliência. São pessoas que pelas quais permaneceram, apesar de tudo que aconteceu. Perdas, a gente só perde se Deus quiser. Perdas de vidas, perdas financeiras, todas as perdas que passam pela nossa vida, primeiro passaram pela autorização de Deus. É algo que pela qual ele faz para que a gente se prepare para algo que ele vai nos dar ou para que a gente se desapegue de algo que a gente não soube ter. Perdas nos causam muitas tribulações, mas ganhos nos causam muitas soluções.
os ganhos, o crente não pode viver só de ganho. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? São perdas. Você perde a sua subjetividade. Coisas pelas quais você dava uma grande importância, você passa a não dar tanta, passa a ser secundário na sua vida. Por quê? Porque você já não é mais tão importante. As suas vontades, o seu ego já não é tão prioritário. Para você chegar a Jesus, o seu ego é secundário. Para você chegar a Jesus, o seu próximo é uma prioridade. Você começa a amar o seu próximo quando você consegue amar a si mesmo em equilíbrio, sem se considerar melhor do que ninguém. E, principalmente, sem achar que Jesus não tem o controle da sua vida. Então, isso é algo que você precisa ter como equilíbrio, até pela saúde espiritual da sua vida. As tribulações, que na maioria das vezes são perdas momentâneas para ganhos futuros. E muitas vezes também para ensinar a gente a ganhar e a ter. Porque muitas pessoas conseguem ter, mas não conseguem manter. Por quê? Porque ainda não foram reeducados para isso. E para isso que existem as tribulações. É uma reeducação na nossa vida. Agora vamos falar de deixar o pecado em embaraço. Esse assunto, eu tenho certeza que muita gente agora vai começar a trazer para a sua vida prática. O que é o pecado? Sem religiosidade. Estou falando da forma humana. O que é o pecado? Tem muitas pessoas que, de repente, se prendem àqueles pecados comuns. O exemplo de matar. Ah, eu não mato. Ah, roubar. Ah, eu não roubo. Trair. Ah, eu não sou nenhum traidor. Eu não sou adúltero. Pecado é só isso? Não. O que é exatamente o pecado? Pecado é aquilo que você tem vergonha de falar com alguém. Pecado é aquilo que você tem vergonha de falar com Deus. Lembra de Adão e Eva, quando descobriram que estavam nus? É exatamente aquilo. Pecado é algo que você tem vergonha de reconhecer. Eu tenho vergonha de reconhecer que eu fiz isso. Eu tenho vergonha de falar para alguém que eu fiz aquilo. Isso é o pecado. Às vezes é uma coisa pequena, mas é uma coisa vergonhosa. E desde quando a vergonha é algo que tem tamanho? Não. A vergonha ela existe. E o constrangimento é em qualquer circunstância. O erro, ele é uma vergonha independente da circunstância. O pecado é exatamente isso. É algo pela qual, quando você abre a boca para dizer, você tem vergonha. E o que é o embaraço? O embaraço é o constrangimento. É algo pela qual a maturidade nos ensina a evitar. Eu vou trazer alguns provérbios para você, que vai explicar para você como a gente consegue evitar esses tipos de constrangimento. A Bíblia, inclusive, nos instrui a evitar os embaraços. Eu vou trazer para você Provérbio 17, versículo 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Olha só. Tenha precaução. Cuida do que você fala. Cuida do momento aonde você quer falar. Isso é uma maturidade. Ser sincero não é falar tudo o que você pensa. Ser sincero é saber o momento certo de falar. Você tem que evitar constrangimentos. Pensar, ter cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes. Você é uma pessoa que você se conhece? Você sabe as suas limitações? Você tem que saber as suas limitações. Agora eu vou trazer um testemunho meu para materializar esse assunto para você.
eu tinha uma limitação, que era uma limitação física. O cansaço físico, ele atingia todas as áreas da minha vida. Emocionalmente, eu ficava extremamente estressada. Eu simplesmente ficava muito aborrecida. Eu me tornava uma pessoa um pouco ríspida. E eu simplesmente, aquilo era o meu limite. Se eu estivesse, por exemplo, com um atraso no meu sono, se eu tivesse, por exemplo, com o meu físico muito fadigado, tudo isso transparecia no meu comportamento. Então, o que a maturidade me ensinou? Você está chegando ao seu limite? Descansa. Qual o seu limite? O seu limite é o seu cansaço físico? O seu limite, por exemplo, é alguns tipos de personalidade? Um exemplo, você é uma pessoa muito calma e você fica muito aflita quando você tem que lidar com uma pessoa muito ansiosa, muito agitada. Então, o que você faz? Se reeduca. Essa é a sua limitação? Essa é uma característica pela qual te desequilibra? Evita. Evite coisas pelas quais te causem contenda. Você é uma pessoa pela qual você algum tipo de anseio. Você sabe que algo gatilha em você alguma irritação e tira você do seu equilíbrio? Evita. A própria palavra de Deus está dizendo: resolva a questão antes que surja a contenda. Existem assuntos pelas quais você vê que não é cabível para você. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu nunca fui na minha vida, nunca na minha vida, fui de debater política. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, consigo construir um diálogo saudável a respeito dos meus posicionamentos, mas eu, particularmente, não sou de entrar em debates políticos. A minha personalidade, ela não é uma pessoa de debate, de posicionamentos nessa área. Por quê? É uma característica minha. Eu sou uma pessoa pacífica. Eu considero pela qual todas as pessoas possuem motivos pela qual não estão preparados para assimilar a vertente que eu tenho a dar. Você vai, por exemplo, tentar dialogar a respeito de aborto com uma pessoa que simplesmente considera aborto a melhor ideia que ela pode oferecer para as mulheres? Você vai entrar num debate com uma pessoa que simplesmente não vai ter nada para te dizer. É como jogar o quê? Pérolas a porcos. Eu, na minha vida, eu sempre guardei isso. A minha pérola, que é a palavra de Deus, o meu caráter cristão, é para aqueles pelas quais eu percebo que estão aptos, que estão prontos, que estão com vontade, que estão com sede. A água que eu tenho para dar é para quem tem sede. Quem não tem sede não vai conseguir assimilar a água que eu tenho para dar. Jesus não saiu distribuindo, oferecendo água para todo mundo. Ele ofereceu para quem? Para quem tinha sede. Então, você tem as suas limitações? Você conhece as suas limitações? Você vê que existem situações que desequilibram você? Então, perceba, direcione e evite. Eu vou trazer um outro provérbio para você. Evita o mau caminho, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Passa longe. Você está vendo que algumas pessoas têm características diferentes da sua? Não conviva. É simples. Não conviver não significa excluir. A sua educação, o seu carinho, a sua empatia, a sua gentileza é para todo mundo. Mas as suas afinidades são para poucos. Isso não quer dizer que você vai estar fazendo uma exclusão. Você não está excluindo ninguém. Você simplesmente está colocando as pessoas em seus devidos lugares. Quem se conhece sabe exatamente aonde é o seu limite. Aonde é o seu limite?
O mal é algo que se evita. O mal não é algo inevitável. Existem diversos versículos na Bíblia que dizem a respeito disso, que o mal se evita. Você sabe que o seu líder tem certas características? Evite dar gatilhos pelas quais tire ele do equilíbrio. Não desequilibre pessoas. É muito feio, não desequilibre, isso é um embaraço. Não diga para pessoas coisas pelas quais você percebe que ela não tem maturidade para ouvir. Evite isso, evite embaraços. Porque os embaraços vão causar pecados na sua vida. Sinceridade não é você dizer o que pensa. Sinceridade é você dizer na hora certa, a coisa certa, no tempo certo. Esse tipo de comportamento vai evitar você a pecar e vai evitar muitos embaraços na sua vida. Saiba as suas limitações. Conheça os seus amigos, observe. Conheça as pessoas ao seu redor. No meio secular, você é uma pessoa que você convive no meio secular? Eu trabalho no meio secular, aonde existem pessoas com comportamentos, com caráteres muito diferentes do caráter cristão. A mentira, por exemplo, no meio secular, a mentira é algo aleatório. As pessoas não têm problema com mentira. Mas, no meio cristão, uma pessoa fala uma mentira para um cristão. Eu vou falar uma coisa, por exemplo, que aconteceu essa semana comigo. Uma pessoa mentiu para mim, para ter vantagem a respeito de uma coisa. E eu, inocentemente, ofereci essa coisa por causa da mentira que eu acreditei ser verdade. Quando eu descobri que era mentira, eu fiquei indignada. Mas as pessoas ao meu redor acharam aquilo normal. Ah, todo mundo faz isso. Você acreditou nisso? Como se todo mundo faz isso? Mas para um cristão, isso é algo inacreditável. Poxa, por que mentiu? Era só falar a verdade. As pessoas conseguem, de um cristão, muitos mais privilégios sendo verdadeiro do que sendo mentiroso. Mas no meio secular não é assim. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Não absorver e não levar isso como vertente na vida, mas a ter misericórdia dessas pessoas que não estão ainda preparados para lidar com o quê? Com a sua verdade, com o seu caráter correto, concreto, direcionado. Você é uma pessoa que testemunha não só a ti mesmo, mas a Cristo. O seu comportamento leva outras pessoas para a salvação. Então, você tem que aprender. Isso faz parte do quê? Do amadurecimento. Amadurecimento cristão. Agora, vamos para o próximo ponto, que é a paciência. Fruto do Espírito Santo. A paciência. Eu vou voltar para vocês, vou voltar a falar a respeito dessa corrida citada, dessa, na verdade, analogia que se faz a respeito de uma maratona. A salvação, na verdade, é uma maratona, é uma caminhada, é uma corrida. Não sei exatamente como você subentende essa analogia. O prêmio é a salvação, é você ter a sua alma liberta, a sua vida eterna. Mas uma maratona não quer dizer competição. A maratona quer dizer todos em frente. Todos em frente. Em Cristo, ninguém tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Em Cristo, são todos iguais. Sim, algumas pessoas em algumas fases de processos de amadurecimento, todavia, todos em busca do mesmo objetivo. Quando eu dou aula para você, eu também estou na maratona. Quando você está escutando a minha aula, você está junto comigo. Porque você vai até o fim junto comigo. É uma constância. Você me motiva e eu te motivo. É uma troca. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Nós somos em fases diferentes, mas em prol do mesmo objetivo. E o que quer dizer esse fruto do Espírito Santo? A paciência.
o tempo certo de todas as coisas. O tempo certo. Vivenciar o tempo certo de todas as coisas. Você está passando por uma fase, um exemplo, de aprendizagem? Você está vivendo a fase na sua vida de sentar para ouvir? Então, sente para ouvir. Você está passando por uma fase onde está sendo exigido de você a aplicação de alguma coisa? Então, dê a sua excelência. Viva o seu tempo. O que não é cabível é eu que estou sentada para ouvir, querer estar em pé falando, ou vice-versa. Ou alguém que está sendo exigido em estar em pé falando, querer estar sentado para ouvir. Viva o tempo certo, na hora certa, que tudo flui. Absolutamente tudo flui quando você vive o tempo certo. Mas como é que você consegue enxergar esse tipo de coisa? Simplesmente você tendo paciência. Porque as coisas não são como nós queremos. As coisas são como elas devem ser, até para o nosso bem. A paciência, gente, é uma virtude que, inclusive, é citada na Bíblia diversas vezes como uma virtude de pessoas sábias. A palavra de Deus, inclusive, fala que os ansiosos, as pessoas que falam antes do tempo, que tudo isso é tolice, que não tem necessidade disso. Porque tudo está escrito, tudo está pronto. A gente só precisa fazer o quê? A nossa parte. A gente não precisa atropelar a nada. Tudo já está escrito. O seu chamado, o seu propósito já está certo. Você já tem o seu lugar na obra do Senhor. O tamanho vai ser de acordo com o seu posicionamento. O seu posicionamento vai indicar o tamanho que vai alcançar o seu propósito. Mas o seu propósito já está certo, já está cumprido. Você só depende de você. Só depende da sua caminhada, só depende da sua perseverança, só depende da sua paciência diante das coisas. Agora vamos falar a respeito da paz e da pureza. Pacificação. Pacificação é algo pela qual é, inclusive, uma característica de alguém que carrega o fruto do Espírito Santo. É a pacificação. O pacífico, ele é alguém que se recusa a vivenciar contendas. Eu vou trazer outro provérbio. Provérbio 4, versículo 27. Evite o mal e caminhe sempre em frente. É exatamente isso. É isso que o pacífico faz. Ele evita o mal, caminha para frente. O pacífico é aquele que tem acordo. O pacífico é aquele que abre mão de ter razão. Ele não precisa ter razão. Ele precisa apenas saber o que é certo. O que é certo a ser feito? É isso? É o que eu vou fazer. É o que eu vou instruir. É o que eu vou ensinar. Mas, se alguém não concorda com isso, ele tem a liberdade da não concordância. Ele viverá o caminho dele, mas eu vou buscar evitar o mal. Evite o mal. O pacificador, ele evita o mal na materialidade da coisa. O fato ocorre, ele tem discernimento e ele prefere acordar do que simplesmente dar razão. A busca da razão é um cansaço que normalmente causa muitos problemas. Busque na sua vida fazer muito mais acordos. Acordos que eu quero dizer é que atitudes pelas quais causem no seu ambiente, atitudes pelas quais causem nas pessoas ao seu redor uma empatia, uma harmonia, ao invés de uma divisão. É esse o papel do pacificador. É esse o papel do crente. O crente é isso. É ter atitudes que causem harmonia, que causem comunhão, ao invés de divisão.
Você percebe que uma atitude sua vai causar uma desarmonia nesse ambiente? Então evite. Evitar. Evitar é a palavra de um pacífico. É o comportamento de um pacífico. Ele prefere 1000 vezes evitar algo que pela qual quebre uma sintonia, que pela qual tire uma harmonia, do que dar continuidade a coisas que pelas quais podem causar divisões. Seguindo a paz e a santificação. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar a respeito do cansaço. Às vezes, você não está triste. Às vezes, você não está desmotivado. Às vezes, você só está cansado. Às vezes, você só precisa descansar. Você já reparou que, às vezes, quando a gente está muito acelerado, a gente está com muitos pensamentos, a gente tem muita dificuldade de dormir? O que isso quer dizer? Cansaço. Você já reparou que quando você está praticando um esporte que exige muita energia sua, o seu coração fica acelerado? Quer dizer que você está infartando? Não. Quer dizer apenas que você está o quê? Com muitas coisas no seu organismo e no seu corpo agindo no mesmo momento, na mesma circunstância, em prol do mesmo objetivo. É exatamente isso. É uma aceleração que você está passando na sua vida que está te causando o quê? Um cansaço. Então, a única coisa que você precisa é descansar. Você não precisa romper relações. Você não precisa romper ministérios. Você não precisa sair de onde você está. A palavra hoje, ultimamente, nas redes sociais, principalmente quando chega o final do ano, a palavra sempre é mudança. Vamos mudar. Ofereça o seu melhor, mude o melhor de si, vamos mudar. Mas o crente, ele não precisa mudar. Ele precisa aprimorar características que ele já tem e ele precisa rejeitar características pelas quais ele já sabe que ele não precisa mais ter. Você nasceu para ser exatamente com essas características que você tem. O ônus e o bônus. Isso é seu. É uma reeducação que você vai passar na sua vida por diversos discipulados, por diversas tribulações. Para isso existem as tribulações, para reeducar, para nos reeducar, para colocar a gente na direção correta. Muitas vezes você não precisa mudar. Eu não preciso dizer para uma pessoa que é calma que ele precisa ser uma pessoa acelerada para dar certo. Não, ele nasceu calmo. Eu não preciso dizer para uma pessoa que é proativa, uma pessoa que tem muita energia, que ele precisa... Não. Você precisa ser mais contido. Ele não vai conseguir. Eu vou causar uma infelicidade na pessoa. Ele nasceu assim. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar que ele se equilibre. Às vezes você só está cansado. Cansado. Você só precisa descansar. Você não precisa desistir. Desistir do seu departamento, desistir do seu ministério, desistir da sua família. A gente vai falar disso lá na frente. Você não precisa mudar. Essa palavra mudança é uma palavra... Você já pensou o que causa uma mudança? A mudança é uma mudança de ciclo. Você mora numa casa. Ah, não. Eu quero mudar para um apartamento. A sua rotina vai mudar. Você muda de emprego, você muda de horário, você muda de rotina. Você já fez uma mudança drástica na sua vida? Uma pessoa, um exemplo, que ela era obesa, certo? E aí ela fez uma cirurgia, e aí ela conseguiu emagrecer baseada nessa cirurgia. Esteticamente ela emagrece, mas ela precisa passar por um tratamento psicológico. Por que ela precisa passar por um tratamento psicológico? Porque a mente dela ainda está o quê? Educada dentro da obesidade. E o que ela precisa? De uma reeducação. Mudanças não são coisas simples. E muitas vezes mudanças são anseios
de coisas pelas quais você não está suportando vivenciar e você quer acelerar. A maratona não é para quem é mais rápido. A maratona é para quem dá continuidade aos seus processos. Muitas vezes, mudanças pulam processos. E aí, o que Deus faz? 40 anos no deserto. Você que estava no caminho certinho, abriu mão de esperar, abriu mão de vivenciar esse processo, aí você quer acelerar. O que você fala? Muda a rota. Aí, o que Deus faz? 40 anos no deserto. Até você entender que é preciso passar por certas coisas para você chegar a um objetivo. Mudanças. Ore a Deus, peça discernimento. Verifique se é realmente isso que você precisa na sua vida. Normalmente, você não está triste, você não está desanimado, você, de repente, está passando por um momento na sua vida pela qual você está desgastado pelas circunstâncias que ocorreram ou que estão ocorrendo na sua vida. Você só precisa equilibrar essa fase da sua vida. Mudar é uma mudança de ciclo. E isso requer uma segurança muito grande. Você mudar, eu sou casado, quero ser solteiro. Eu sou solteiro, quero ser casado. Tudo isso são mudanças muito drásticas, que você tem que verificar se é isso, se é esse processo que Deus quer para a sua vida. Pense exatamente a respeito disso. Deus não quer que você chegue primeiro. Deus não quer que você seja o único. Deus não quer que você seja melhor do que ninguém. Deus apenas quer que você continue. Está passando pela tribulação? Continua. Está cansado? Descansa, continua. Você não sabe o que fazer? Silencia, continua. Você está muito atribulado? Você já percebeu que as coisas que você está passando estão vindo todas ao mesmo tempo? Você não está conseguindo discernir? Se acalma, continua. A única coisa que você não pode fazer é parar. Mas a continuidade, a perseverança é algo que você precisa. Agora vamos à questão da santificação. As virtudes relevantes à santificação. O que é a santificação? A santificação é uma separação. Você diz para tudo ao seu redor, eu sou diferente daquilo que Deus não quer para a minha vida. Eu me posiciono. Eu sou diferente de circunstâncias, eu sou diferente de comportamentos, eu sou diferente de pessoas. Na minha faixa etária, todo mundo faz isso, mas isso é muito estranho para mim. Eu não vou fazer. Separado. Santificação. A santificação, ela é um posicionamento. Não é algo pela qual o Espírito Santo vai fazer por você. Não é algo pela qual Jesus vai fazer por você. A santificação é você que entrega para Deus. É algo pela qual você se predispõe. É algo que você faz por Ele. Não é algo que Ele faz por você. Ele ajuda você. Ele enche você da graça. Ele enche você da fé. Você pede para Ele sabedoria, Ele te dá. Ele ajuda você nessa caminhada. Mas não é algo que depende dele. É algo que depende das suas escolhas. Que depende de você. O governo da sua vida depende de você. Se você escolhe na sua vida ser guiada pelas suas necessidades, pelo seu corpo físico, você vai vivenciar as consequências da sua escolha. Você é uma pessoa que escolheu ser governada pelas suas emoções, pela sua alma, você vai estar sofrendo as consequências disso. Isso foi uma aula que eu dei na outra revista, que é a revista CPAD, que é a lição 10, a respeito de vivendo em espírito. Eu falo sobre a vivência, o governo. Quem governa? Quem nos governa? Qual é a respeito da tricotomia? Qual é a parte que eu escolhi para direcionar a minha vida? São as minhas necessidades? São as minhas emoções? Ou é Deus?
Para você conseguir alcançar o governo de Deus, você tem que viver em espírito. Thaís, isso é impossível. Não, não é impossível. Anda na minha presença. Você conhece esse versículo. Anda na minha presença. Quem anda na presença de Deus, consegue. Se o seu governo estiver em Deus, você consegue. Isso não é impossível. É uma possibilidade, ou seja, você é capaz disso. É algo que pela qual existirá uma batalha, existirá uma luta. De repente, você é uma pessoa que não nasceu no meio cristão, teve uma educação que prejudicou exatamente esse discernimento, esse equilíbrio na sua vida. Culturalmente, um exemplo, a cultura é algo que afeta muito nessa consciência que a gente tem de vivenciar a maneira que a gente tem de viver a nossa vida. Eu sei que você vai passar por dificuldades, mas busque ajuda. Busque um discipulado. Vá até pessoas pelas quais vão estender a mão para você. Isso não é um julgamento, gente. Discipulado não é um julgamento. Não é uma pessoa que vai ditar regras para você. É alguém que vai segurar na tua mão e vai dizer, aguenta firme. Vai que eu vou junto com você. Isso que é o discipulado. Você não nasceu perfeito. Você não nasceu pronto. Você nasceu cru. E você simplesmente, diante da sua vida, você vai constituindo virtudes que faz com que você chegue lá no final da caminhada pronto. E quais são essas virtudes relevantes na vida cristã? O amor fraternal, amável, amabilidade. Você é uma pessoa amável? São atitudes pelas quais testificam Jesus na sua vida? Testemunham Jesus na sua vida? A amabilidade é um comportamento, é a maneira pela qual você é capaz de amar as outras pessoas. Você é uma pessoa que trata as pessoas bem? Você tem empatia pelas pessoas? Os ambientes que você frequenta, você consegue gerar harmonia nesses ambientes? Quando alguém conta um problema para você, você é capaz de ajudar essa pessoa sem julgar? Amor fraternal, ame as pessoas. Ame as pessoas pelas quais você não se identifica, por exemplo. Ame as pessoas pelas quais podem ter comportamentos que não são muito legais com você. Amor fraternal. Você é uma pessoa que muda os ambientes. Você entra num ambiente, o ambiente é negativo. Você consegue mudar esse ambiente? Isso é algo que sai de você? As pessoas buscam você para achar soluções na sua vida, para esvaziar o coração, para solucionar, para abrir a mente. As pessoas buscam você por causa dessa característica? Isso é uma virtude cristã. Caso não seja esse seu caso, Thaís, não, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa, de repente, que não tenho tanta paciência com as pessoas. Busque a graça de Deus. Você sabe que você precisa ter isso na sua vida, que Deus precisa usar você para alcançar outras pessoas. Amor fraternal é uma virtude que todo crente precisa carregar. Hospitalidade. Vamos falar de hospitalidade. Você recebe bem as pessoas? Você agrega as pessoas? Quando você recebe uma pessoa nova, você acha que essa pessoa é o quê? É o inimigo? Vai roubar meu lugar? O que ela vai fazer? Meu Deus! Ela é uma pessoa que fala melhor do que eu? Ela é uma pessoa mais articulada que eu? Ai, meu Deus! Você é uma pessoa que agrega pessoas? Você recebe pessoas? Você abraça pessoas? Você é uma pessoa que tem facilidade de se colocar no lugar do outro, estender a mão? Isso é uma característica cristã.
É muito feio quando a gente está, por exemplo, conversando com um ímpio e a gente consegue identificar que um ímpio consegue enxergar essa virtude melhor do que um cristão. Você é alguém que, por exemplo, está sempre pronto para ajudar pessoas que realmente precisem? Você identifica, essa pessoa precisa disso. Antes dela me pedir, eu já vou resolver. Eu já vou ajudar porque eu posso ajudar. Então, eu vou ajudar. Eu vou receber, eu vou agregar, eu vou amar. Às vezes, um crente não consegue dar continuidade nos processos da vida dele, porque ele está com dificuldade de ser recebido, de ser pertencido, de ser agregado a algum lugar. E, às vezes, você é a ferramenta para isso. Se existe um batismo na sua igreja, vá a esse batismo. Faça amizade com essas pessoas. A sua estrada cristã vai reeducar, vai ajudar essas pessoas. É uma característica que você precisa ter para ajudar essas pessoas a chegar até o fim da caminhada, a chegar até o fim da maratona. A observância. Esse aqui é um texto que vale a pena você prestar muita atenção, que vale a pena você valorizar muito. Muitas vertentes a respeito da santificação são coisas simples que a religiosidade transforma em algo complicado e a gente abre mão. A gente, de repente, não quer agir dessa forma, porque religiosidade imputaram na gente que a gente não precisa ser assim. Não, a gente não precisa ser mais assim. Já passou o tempo. Ou se eu não for, outra pessoa vai ser. Irmão, nunca utilize esse tipo de argumento. Se eu não for, outra pessoa vai ser. Está na sua mão? Acolha. Está na sua mão? Acolha. Ah, não tem importância não. Vem outra pessoa e vai acolher. Vem outra pessoa e vai discipular. Vem outra pessoa e vai orar por ela. Não. Está na sua mão? Chegou a sua ciência? Você sabe o que está acontecendo? Abrace. Receba. É seu. Isso é algo que um cristão não terceirize, não delegue coisas que chegam na sua mão. Se isso chegou para você, receba, direcione. Se essa pessoa chegou até você, é porque essa pessoa precisa de características virtudes que pelas quais você tem, ela precisa receber. E que ela tem e que você precisa trabalhar. Pensa a respeito disso. Pensa a respeito de pessoas pelas quais já passaram na sua vida, que você poderia ter sido ferramenta, que essas pessoas são ferramentas na sua vida, mas que você está abrindo mão. Porque por alguns tipos de religiosidade, por alguns tipos de coisas de mitos, pelas quais falaram para você, você absorveu e você abriu mão. Olha só exatamente esse tópico que está quase encerrando a nossa aula e vem antes do matrimônio, que é a observância da beneficência. Devido à perseguição naqueles tempos, muitos cristãos encontravam-se presos e maltratados. Sempre traga isso para a sua vida, tá? Perseguições a respeito da sua fé. Pessoas que te rejeitam porque você é cristão. Pessoas que te excluem porque você não tem os mesmos vícios, não tem o mesmo caráter. Preste atenção nisso. Como os encarcerados estão fora de vista, são facilmente esquecidos. Olha só, os rejeitados. Por isso, o escritor sagrado adverte: lembrai-vos dos presos, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo-os vós mesmos também no corpo. Você observou? Está trazendo isso para a sua vida? Conseguiu trazer essa vertente para a sua vida? Lembrai-vos. Lembrai-vos. Não exclua circunstâncias
porque você não sabe lidar com elas. A observância da beneficência. Você pode beneficiar alguém? Você tem uma característica pela qual alcança alguns tipos de pessoas pelas quais não são expoentes, podem estar excluídos. Um exemplo: educação cristã para o que mas muitas pessoas, você pode até não ter estudo, mas você tem características pelas quais alcança esse tipo de necessidade. Preste atenção. Chegou até você? Abrace. Não abra mão porque você nunca passou por essa experiência ou porque você ainda não saiba lidar. Simplesmente abrace. Matrimônio. Estamos vivendo num tempo pela qual as pessoas acham que casar não tem mais valor nenhum. É algo descartável. Os solteiros querem muito casar e os casados querem desistir. A palavra de Deus diz o quê? A família é sagrada, é um projeto. Continue, persevere, batalhe, lute. Não existe nenhuma possibilidade de algo que Deus entregou para você para ser eterno, para ser interrompido aleatoriamente. Está com você? Não abra mão. Batalhe. É um propósito na sua vida. Continue. Obediência à liderança. Respeita a sua liderança. Tenha discernimento. Saiba se comportar, saiba se agir. Sabe ter ações de sabedoria. Saiba lidar, saiba amar o seu líder. Se coloque no lugar dele. Ele está de frente, ele está exposto. Ele cuida de você, ele cuida de outras pessoas, ele tem responsabilidades pelas quais a sua visão é limitada. Respeite, obedeça, tudo tem um motivo. Ele tem uma visão pela qual você ainda não tem. Ou talvez você não é feito para ter. A obediência te traz bênçãos. Valorize isso. Quando você obedece a sua mãe, você vai obedecer o seu professor, você vai obedecer o seu mestre, você vai obedecer o seu marido, a sua esposa, você vai viver bem. A obediência faz com que a gente viva bem, faz com que a gente evite o mal. Obedeça a pessoas pelas quais são superiores a nós. Porque eles têm algo que você não tem. E é por isso que eles são considerados superiores a você. Obediência é prova de amor. É serviço. É excelência no serviço que você tem. Mas não obedeça da boca para fora. Obedeça em verdade. Obedeça de verdade. Obedeça por amor. Porque você ama essa pessoa. E é por isso que você obedece. E eu estou encerrando essa aula, que é a última lição dessa revista. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha abençoado a sua vida. Espero que você tenha direcionado, exortado, motivado. Espero que se de repente você se você esteja passando de repente por uma circunstância ruim, você acha que você está triste, você acha que você quer desistir, de repente você está muito desanimado e você quer desistir, não desiste não. Dê tempo ao tempo. Tudo vai ser colocado no lugar. Tenha paciência. Evite o mal e seja feliz. Obedeça a palavra de Deus. A fonte do seu sucesso é a palavra de Deus. Eu desejo que você chegue até o fim da sua maratona. Eu desejo que você carregue pessoas com você. Eu desejo que você, da mesma forma que você recebe de Deus, que você multiplique. Eu desejo que você chegue até o fim. Não é o primeiro lugar. Nós não somos competidores. Nós somos pessoas
que vamos continuar até o fim. Que Deus te abençoe.